Há 10 anos, ele prometeu voltar para me buscar. Esta noite, ele encontrou-me a sangrar num beco com uma arma apontada à minha cabeça e reivindicou-me como se eu nunca tivesse estado perdida. O meu corpo gritava por descanso enquanto eu empurrava a porta de serviço da Blackwell Financial Tower. Eram 2 da manhã e a cidade parecia um cemitério com arranha-céus como lápides. Passei as últimas 6 horas de joelhos a esfregar o chão do escritório, que estaria sujo novamente ao meio-dia. Tudo por os 13 a hora, que mal davam para mim e Megan sobrevivermos. Os sacos plásticos de supermercado cortavam as minhas palmas, enquanto eu começava a familiar caminhada para casa. Pão com desconto da cesta de pães velhos da padaria. Ibuprofeno genérico porque o de marca custava os 3 a mais. Os medicamentos da Megan, a alternativa barata que não funcionava tão bem, mas era tudo o que eu podia pagar. Cada item nestes sacos representava um cálculo, um sacrifício, uma escolha entre o mal e o pior. O distrito financeiro esvaziou-se há horas, deixando para trás apenas sombras e alguns sem-abrigo encolhidos nas entradas dos edifícios. Mantive a cabeça baixa e o passo rápido. 40 minutos a pé, em vez de apanhar o autocarro, poupou-me $4,50 em cada sentido. $9 por dia, $63 por semana. Isso dava para 2 doses da medicação da Megan. A matemática era simples, brutal e inevitável. Começou a chuviscar a meio do meu caminho. Do tipo que não parece grande coisa até perceber que está completamente encharcado. O meu casaco gasto oferecia tanta proteção quanto um lenço de papel. O frio penetrou nos meus ossos, juntando-se à dor permanente que já vivia lá. Com 26 anos, sentia-me velha, esgotada, vazia por anos de mera sobrevivência. Estava a passar pela entrada de um beco entre 2 armazéns fechados quando ouvi vozes. Masculinas, agressivas, do tipo que faz mulheres inteligentes atravessarem a rua e acelerarem o passo. Mas atravessar significava adicionar 5 minutos ao meu trajeto, e os meus pés já estavam a sangrar nestes sapatos com as solas gastas. 48 horas, foi o que disse da última vez. O meu estômago revirou. Reconheci aquela voz. Victor, um dos capangas russos que trabalhava para a organização Soalov. As pessoas que detinham as dívidas do meu marido falecido. Que me possuíam essencialmente até eu pagar os $85.000 que nunca tinha pedido emprestado. Tentei passar despercebida, mas os olhos de Victor encontraram-me como um predador a avistar a presa. Lauren Vasquez. Ele saiu do beco, e eu senti o cheiro da vodka nele a 2 metros de distância. 2 outros homens flanqueavam-no, ambos com o físico de frigoríficos. É engraçado ver-te aqui. Poupa-me uma viagem até ao teu apartamento miserável. Os meus dedos apertaram as sacolas de compras. Eu disse-te na semana passada. Preciso de mais tempo. A minha irmã está doente. Estou a trabalhar em turnos duplos. A tua irmã. O riso de Victor era feio. Sim, eu sei sobre a pequena Megan. 18 anos, certo? Menina doente. Seria uma pena se algo acontecesse para deixá-la ainda mais doente. O gelo inundou as minhas veias. Não se atreva. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passadas e agarrou o meu braço com força suficiente para deixar marcas. 48 horas, ou vamos cobrar. E talvez não levemos apenas você. Talvez levemos ela também. Meninas bonitas rendem um bom dinheiro, mesmo as doentes. Os sacos de compras caíram dos meus dedos dormentes. Era isso, era assim que eu morria. Ou pior, num beco às 2 da manhã, morta por dívidas de um homem com quem fui forçada a casar. Um homem que odiei todos os dias da nossa união, felizmente curta. Os faróis cortavam a garoa como lâminas gêmeas. Um veículo aproximava-se com um silêncio predatório. Um SUV preto que gritava dinheiro e perigo em igual medida. Parou na berma com o motor a ronronar como um gato satisfeito. A porta traseira abriu-se. Um homem saiu. Mesmo sob a luz fraca do poste, mesmo através da chuva leve, eu sabia que não era alguém que se pudesse ignorar. Alto, facilmente com 63 anos, com ombros que revelavam violência contida. O seu fato provavelmente custou mais do que eu ganhei em 6 meses. Tecido cinzento escuro perfeitamente costurado, que de alguma forma permanecia imaculado apesar do tempo. 3 outros homens saíram com ele, todos com a mesma postura ameaçadora controlada. Deixe-a ir. As palavras vieram com um sotaque que não consegui identificar. Não era russo, talvez italiano.
A voz era baixa, controlada, mas transmitia a autoridade absoluta. O aperto de Victor no meu braço afrouxou ligeiramente. Ele reconheceu algo neste homem, algo que o fez hesitar. Isto não lhe diz respeito. Assunto privado. Vou fazer disso um assunto meu. E o homem aproximou-se e mais detalhes se revelaram na luz fraca. Cabelo escuro penteado para trás, um rosto com ângulos acentuados e traços mais duros. Para quem trabalhas? Nikolaiov. A voz de Victor tinha perdido um pouco da sua arrogância. Quem diabos és tu? Gabriele Faldi. O nome caiu entre eles como uma lâmina. A dívida dela agora é minha. Considere a paga na totalidade a partir deste momento. Fioraldi. O nome não significava nada para mim, mas claramente significava algo para Victor. O russo soltou o meu braço completamente, dando um passo para trás. O chefe Solov não vai gostar disso. Essa morte é nossa por direito. O chefe Solov pode falar diretamente comigo se tiver algum problema. O tom de Gabriel não mudou, ainda calmo, ainda controlado. De alguma forma, isso o tornava mais assustador. Agora vai embora. Antes que eu decida que não gostava da forma como a tocavas, Victor olhou para mim, depois para Gabriel, claramente calculando as suas hipóteses. Qualquer que fosse o cálculo que fez, não deu certo. Ele e os seus homens recuaram em direção a um carro que eu não tinha reparado estacionado mais abaixo, na rua, olhando por cima dos ombros como cães, à espera de levarem um pontapé. Fiquei paralisado enquanto os motores arrancavam e eles desapareciam na noite. A garoa continuava a cair, encharcando a minha jaqueta e colando o meu cabelo ao crânio. As minhas sacolas de compras estavam espalhadas no pavimento molhado. O pão provavelmente estava estragado. Gabriel entrou no meu campo de visão, estudando-me com uma intensidade que fez a minha pele arrepiar. De perto, a luz fraca revelava mais. Uma cicatriz vertical no queixo. Outra cortando a sobrancelha esquerda. O nariz tinha sido quebrado pelo menos uma vez e sarado torto. Não eram cicatrizes decorativas. Eram o mapa de uma vida violenta. Trabalhas na Blackwell Tower há 8 meses. Ele falava como se estivesse comentando sobre o tempo. Turno da noite 6 dias por semana. Caminhas para casa para economizar o dinheiro do autocarro. Para no Garcia's Market todas as terças-feiras para fazer compras. A tua irmã Megan tem consultas no County Medical. Um arrepio percorreu a minha espinha. Como sabes disso? Tenho te observado há uma semana. Desde que te encontrei através dos registros hospitalares da tua irmã, ele inclinou ligeiramente a cabeça. Não me reconheces, pois não? Algo na sua voz fez-me olhar para ele. Não como uma ameaça, não como mais um homem a tentar magoar-me, mas como uma pessoa. Aqueles olhos castanhos escuros, quase pretos, com uma intensidade que parecia ver através de todas as barreiras que eu tinha construído à minha volta na última década. Aqueles olhos. Eu conhecia aqueles olhos. O saco das compras escorregou dos meus dedos sem força. Não, tu estás morto. Tens de estar morto. Lord Mitchell, disse ele. O meu nome de solteira, aquele que eu não usava desde que fui forçada a casar com Tommy Vasquez há 2 anos. Não Lauren Vasquez. Nunca fui realmente dele. Eras, Gabriel. Gabriel Fioraldi. O rapaz que me protegia quando éramos adolescentes e crescíamos no mesmo bairro social infernal. O rapaz que me beijou num telhado e prometeu voltar para me buscar quando fosse forte o suficiente. O rapaz cuja família inteira foi massacrada na sua frente há 10 anos, que desapareceu na noite sangrando por uma dúzia de feridas, que eu escondi por 5 dias num porão abandonado e nunca mais vi. O rapaz que eu amei, o rapaz que partiu meu coração ao me deixar para trás. Toda a raiva, toda a dor, todo o cansaço, medo e desespero da última década cristalizaram-se numa fúria ardente. Seu filho da... Algo brilhou na sua expressão. Surpresa. Talvez eu possa explicar. Explicar? A minha voz elevou-se, ecoando nas paredes do armazém. Tu desapareceste há 10 anos. Sem uma palavra, sem uma mensagem, nada. Eu esperei por ti. Eu acreditei em ti. E enquanto tu estavas fora a fazer o que quer que seja que isto é, eu apontei para o seu fato caro, os seus escoltas armados. Eu estava a ser espancada por tubarões solitários que pensavam que eu sabia onde tu estavas. Eu estava a ser forçada a casar com um homem que me usava como saco de pancadas.
Eu vi meus pais morrerem em um incêndio que foi provocado para me punir por dívidas que eu não tinha. Minha irmã está morrendo porque não tenho dinheiro para pagar um tratamento adequado. E o que você fez? Ficou me observando por uma semana. Lauren, não faça isso. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto frio, e eu me odiava por isso. Não ouse dizer meu nome como se me conhecesse. Você foi embora, prometeste voltar e simplesmente deixaste-me lá para apodrecer. Ele absorveu cada palavra como golpes físicos, o maxilar a apertar-se a cada acusação. Quando finalmente fiquei sem fôlego, sem palavras, sem nada, ele falou baixinho. Fui para a Sicília, para a casa do meu tio, a única família que me restava. Passei 5 anos a aprender a sobreviver num mundo que de outra forma me teria matado. Voltei há 3 anos e construí poder, construí recursos especificamente para poder encontrar-te e proteger-te. Levei 2 anos para localizar-te porque mudaste de nome quando te casaste. Isso deveria tornar tudo melhor. Que estavas a tornar-te isso. Eu nem sabia como chamá-lo enquanto estava a afogar-me. Não. Simples, honesto. Nada torna tudo melhor. Mas estou aqui agora. E aquela dívida que o Victor mencionou desapareceu. Não deves nada aos Solovs. Agora deves-me a mim. Não quero te dever nada. Tarde demais. A dívida foi transferida no momento em que a reivindiquei, o que significa que você me pertence até que seja paga. Os olhos dele nunca saíram dos meus. Entre no carro. Vou te levar para casa. Prefiro ir a pé. 40 minutos na chuva. Os seus sapatos estão furados. Você está exausta o suficiente para desmaiar. Ele apontou para o SUV. Entra no carro, Lauren. Não. Nós nos olhamos sob a garoa. Uma década de história e mágoa entre nós. Finalmente ele deu um passo para trás. Então os meus homens vão seguir-te. Certifica-te de que chegas em casa em segurança, porque Nikolai Sokov acabou de saber que eu tomei a propriedade dele e ele não vai ficar feliz com isso. As implicações disso foram me ocorrendo lentamente. Acabaste de pintar um alvo em mim. O alvo já estava lá no momento em que herdaste as dívidas de Tommy Vasquez. Eu apenas tornei isso oficial. Ele voltou para o SUV, depois parou com a porta aberta. Estás a ser vigiada agora, Lauren, por mim e por pessoas que querem me prejudicar através de ti. Essa é a realidade. Podes aceitar a minha proteção ou continuar fingindo que estás bem sozinha. De qualquer forma, não vou desaparecer novamente. Ele entrou no veículo e este avançou lentamente, acompanhando o meu ritmo enquanto eu me abaixava para recolher as minhas compras estragadas. O pão estava encharcado. O frasco de remédios tinha rolado para a sarjeta. Tudo parecia simbólico, como se a minha vida estivesse a escorrer para a água suja da chuva. Eu caminhava, o SUV seguiu atrás de mim, os faróis iluminando o meu caminho pelas ruas vazias. 40 minutos de humilhação, de sentir aqueles olhos nas minhas costas, de lembrar de um rapaz que eu amava e tentar conciliá-lo com esse estranho perigoso. Quando cheguei ao meu prédio, Gabriel apareceu mais uma vez. Ele me entregou um envelope grosso sem dizer nada. Dentro, eu podia sentir o peso do dinheiro e algo menor. Um cartão de visita, primeira prestação. A voz dele era suave. Isto não acabou, Lauren. Mal começou. O SUV afastou-se, deixando-me parada na chuva com mais dinheiro do que eu via há anos, e o fantasma de uma promessa na qual eu tinha deixado de acreditar há muito tempo. Não dormi. Como poderia? Sabendo que aquele envelope continha dinheiro suficiente para pagar 3 meses de tratamento da Megan, sentei-me à nossa mesa de cozinha bamba até ao amanhecer, contando notas de $100 com as mãos trêmulas. $100.000. Mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida, entregue a mim por um fantasma que se tornara um estranho. Quando a pálida luz da manhã finalmente entrou pelas nossas janelas rachadas, fui ver a Megan, que ainda dormia, sem febre pela primeira vez. Beijei a sua testa e saí para o meu turno da manhã no restaurante, exausta, mas funcional. Já tinha trabalhado com menos horas de sono antes. O corredor do lado de fora do nosso apartamento fez-me parar. 2 homens em fatos escuros estavam parados como estátuas, um de cada lado da nossa porta. Eles endireitaram-se quando me viram. As mãos moveram-se instintivamente para o interior dos casacos. Senhora Vasquez. O mais alto acenou com a cabeça respeitosamente. Estamos aqui para garantir a sua segurança. Eu não pedi guardas.
O Sr. Feralaude insiste. Claro que insistiu. Empurrei-os, subindo as escadas, porque esperar pelo elevador significava mais tempo sob os seus olhos atentos. Eles seguiram-me a uma distância discreta, sombras que eu não conseguia afastar. O SUV preto da noite anterior estava estacionado em frente à cafetaria quando cheguei para o meu turno. Veículo diferente, mesma mensagem. Eu estava a ser vigiada, controlada, possuída por um homem que achava que jogar dinheiro em mim apagava uma década de abandono. As minhas mãos tremiam enquanto servia café, anotava pedidos e entregava pratos de comida gordurosa a clientes que mal olhavam para mim. Cada vez que a porta se abria, eu estremecia. Cada vez que um carro passava, eu verificava se era o dele. A outra empregada, Maria, ficava perguntando se eu estava bem. Eu menti e disse que estava bem. A hora de pico do almoço terminou. Recolhi as minhas gorjetas, 43 boas de $60, e fui para casa. Aqueles malditos guardas a seguir-me como sombras bem vestidas. Subi as escadas até ao nosso apartamento, com as chaves já na mão. A porta estava destrancada. O gelo inundou as minhas veias. Eu tinha trancado. Eu sempre trancava. Verificava 3 vezes porque a Megan estava lá dentro e vulnerável. E rompi, pronta para lutar ou gritar, ou ambos. Gabriel estava sentado no meu sofá gasto como se fosse dele. Megan estava acordada, apoiada em almofadas, conversando animadamente com ele sobre algum livro que ele aparentemente lhe trouxera. Ela parecia mais feliz do que eu havia há meses. Lauren, ela sorriu para mim. O Gabriel trouxe-me a série completa das crônicas. As que eu queria, mas não podíamos comprar. E ele diz que conhece um médico que pode ajudar com o meu tratamento. A minha visão estreitou-se. Megan, vai para o teu quarto. O sorriso dela desvaneceu-se. Mas agora, por favor. Ela lançou um olhar confuso para Gabriel antes de se arrastar para o quarto que partilhávamos, fechando a porta suavemente atrás de si. No momento em que a fechadura clicou, virei-me para ele. Como ousa invadir o meu apartamento? Gabriel permaneceu sentado, irritantemente calmo. Eu não invadi. O senhorio deixou-me entrar. Subornou o meu senhorio. Comprei o prédio esta manhã, então, tecnicamente, entrei na minha própria propriedade. Ele apontou para o teto manchado de água. Este lugar é um risco à saúde. Não deverias estar a viver aqui. Sai. Paguei pelo tratamento da Megan, 3 meses adiantado. A clínica ligou para confirmar. Não tinhas o direito. A minha voz falhou. Não tinhas o direito de agir pelas minhas costas, de tomar decisões sobre a minha irmã sem me perguntar. Precisas de ajuda. Não pedi a tua ajuda. Não te pedi para te intrometeres na minha vida, para gastar dinheiro como se isso resolvesse tudo. Agora estava a tremer. 10 anos de raiva e dor a transbordarem. Não pode simplesmente comprar-me, Gabriel. Não sou uma propriedade que adquire porque te sentes culpado. Ele levantou-se lentamente e eu lembrei-me de como ele era grande, de quanto espaço ocupava no meu pequeno apartamento. Agora estás em dívida comigo. É assim que funciona. A dívida passou do Soalov para mim no momento em que a reclamei. Eu não concordei com isso. Não precisavas de concordar. Não é assim que as dívidas funcionam no meu mundo. Os seus olhos estavam calculistas. Pertences-me até que a dívida seja paga. Então, sim, posso tomar decisões sobre a tua situação de vida, o tratamento da tua irmã, a tua segurança, porque agora és minha. A possessividade na sua voz causou-me arrepios na espinha. Não inteiramente por medo. Essa era a pior parte. Uma parte traidora de mim respondia à sua intensidade, ao ser desejada com tanta certeza absoluta. Não quero pertencer a ninguém, sussurrei. Tarde demais. Ele aproximou-se e agora eu podia sentir o seu cheiro. Colônia cara misturada com algo mais sombrio, mais primitivo. Podes lutar contra mim, Lauren, mas vais perder. Ou podes aceitar a minha ajuda e deixar-me proteger-te a ti e a Megan, como deveria ter feito na última década. Não estás a proteger-me, estás a controlar-me. Às vezes, são a mesma coisa. Eu queria bater-lhe, queria gritar. Em vez disso, fiquei ali tremendo de raiva impotente enquanto ele caminhava até a minha porta, parando com a mão na moldura. Voltarei esta noite. Temos coisas a discutir. Não te preocupes. Voltarei de qualquer maneira. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando-me nos escombros da minha independência cuidadosamente mantida.
A semana que se seguiu tornou-se um pesadelo surreal. Gabriel aparecia constantemente, trazendo mantimentos que eu não tinha pedido, substituindo os meus móveis quebrados por peças caras que não combinavam com este apartamento, tentando convencer-me a deixar os meus empregos. Recusei tudo por pura teimosia. Mesmo quando recusar significava comer sopa enlatada em vez de comida fresca. Mesmo quando as minhas costas gritavam por dormir naquele sofá horrível porque eu tinha recusado a sua oferta de um colchão novo. Os meus colegas de trabalho repararam nos homens de fato que estavam sempre por perto. Fizeram perguntas às quais eu não sabia responder. A Maria pensava que eu tinha um namorado rico. Deixei-a acreditar nisso. Era mais fácil do que explicar que tinha sido comprada pelo meu amor de adolescência, que regressara como chefe da máfia. A Megan, porém, viu tudo o que eu tentava esconder. Encurralou-me no quarto dia, quando o Gabriel se foi embora, após mais uma discussão sobre aceitar a sua ajuda. Tu amas-o. Não é uma pergunta. Eu amava quem ele costumava ser. Ele ainda é essa pessoa, só que mais. Ela abraçou os joelhos contra o peito, parecendo muito magra, muito frágil. Ele perguntou-me sobre o meu diagnóstico, sobre as opções de tratamento. Ele ouviu, Lauren. Ouviu mesmo. E ele olha para ti como se fosses a única coisa no mundo que importa. Ele é perigoso, Meg. Morrer lentamente porque não temos dinheiro para um tratamento adequado também é. Ela olhou-me nos olhos com firmeza. Sei que estás com medo, mas talvez, deixes-o ajudar. Só um pouco. Não consegui responder, porque ela estava certa e eu odiava isso. Gabriel apareceu naquela noite como tinha prometido ou ameaçado. Sentamo-nos na minha cozinha, que mal cabia 2 pessoas, e ele contou-me sobre a Sicília, sobre aprender a sobreviver num mundo onde fraqueza significava morte, sobre construir poder especificamente para me encontrar. A sua voz era objetiva, clínica, descrevendo a violência como alguém descreveria o seu dia de trabalho. Por que eu? Eu finalmente perguntei. 10 anos, Gabriel. Você poderia ter tido qualquer pessoa. Por que ficar obcecado por alguém que? Porque você é minha. Ele disse isso com absoluta certeza. Você era minha aos 16 anos. Você é minha agora. Nada que aconteceu nesse meio tempo muda isso. A intensidade em seus olhos escuros me deixou sem fôlego. Isso não é amor. Isso é possessão. Talvez seja os dois. Antes que eu pudesse responder, as luzes se apagaram. Não apenas no nosso apartamento. O prédio inteiro mergulhou na escuridão. Gabriel se levantou instantaneamente, já com o telefone na mão, falando rapidamente em italiano com alguém. Fique aqui, tranque a porta atrás de mim. Não abra para ninguém. O que estava a acontecer? O pessoal do SOV. Eles cortaram a energia. Ele sacou uma arma de algum lugar que eu não tinha visto, verificou-a com uma falta de prática que me aterrorizou. Eles estão a agir. Ele desapareceu antes que eu pudesse processar. Gritava ordens aos seus guardas no corredor. Corri para o quarto da Megan e encontrei-a acordada e assustada. Encolhemo-nos juntas na escuridão, ouvindo gritos vindos de fora, depois tiros que nos fizeram recuar. Durou talvez 5 minutos. Pareceram horas. Quando as luzes voltaram a acender, Gabriel estava na minha porta com a camisa rasgada e sangue nos nós dos dedos. Não é o sangue dele, percebi com uma certeza nauseante. Façam as malas, vocês os dois. Agora, o que aconteceu lá fora? Russos, diferentes dos de ontem à noite. Então, enviando uma mensagem de que ele não aceita a transferência da dívida. Ele olhou para mim e eu vi algo cru por baixo do seu exterior controlado. Medo. Eles estão a escalar. Já não estão seguros aqui. Então fugimos. Deixamos que eles nos expulsem da nossa casa. A vossa casa é uma armadilha mortal com uma única saída e sem segurança. A minha casa é uma fortaleza. Ele se agachou, ficando ao nível dos meus olhos. Por favor, Lauren, pelo menos uma vez, confie em mim. Não posso protegê-la daqui. O por favor quebrou algo em mim. Eu nunca o tinha ouvido dizer isso antes, não nesta vida. Olhei para Megan, pálida e a tremer, e soube que já não tinha escolha. Só até isto passar, disse temporariamente, claro, mas algo na sua expressão dizia que ele estava a mentir. Que uma vez que eu entrasse no seu mundo, nunca mais sairia. Comecei a fazer as malas, com as mãos a tremer, enquanto o Gabriel fazia telefonemas e os seus guardas protegiam o edifício. Fora da minha janela, podia ver 2 homens no chão, imóveis. Esta era a minha vida agora. Sangue,
violência e um homem que me reivindicava como se eu fosse um território a ser conquistado. E o pior de tudo, um canto sombrio da minha alma sussurrava que eu estava à espera que ele voltasse e me reivindicasse. Gabriel entrou na minha vida como um exército conquistador. 48 horas após o tiroteio no nosso corredor. Ele instalou um sistema de segurança tão sofisticado que provavelmente monitorava os meus batimentos cardíacos, reforçou a nossa porta frágil com algo que parecia à prova de balas e colocou guardas armados em turnos rotativos do lado de fora do nosso apartamento. A privacidade tornou-se uma memória distante, um luxo que eu considerava garantido, até que homens internos caros passaram a conhecer a minha rotina melhor do que eu. Continuei a trabalhar por pura teimosia. Turno da manhã na lanchonete. Limpeza noturna em outro prédio comercial depois que o primeiro cortou minhas horas. Cada passo que eu dava, sombras me seguiam. Os homens de Gabriel, silenciosos e eficientes, garantiam que eu nunca estivesse sozinha. Meus colegas de trabalho pararam de fazer perguntas quando perceberam que as respostas os aterrorizariam. A pior parte não era a vigilância. Era como Gabriel preenchia cada espaço que eu tentava manter vazio. Ele trazia jantar quando eu trabalhava até tarde. Esperava na minha cozinha como se pertencesse àquele lugar. Consertava coisas que eu tinha aprendido a conviver com elas quebradas. O radiador que fazia barulho parou de fazer barulho. A janela que não fechava de repente fechava perfeitamente. Pequenas invasões que se somavam a uma ocupação completa. Você precisa parar. Eu disse a ele uma noite depois que Megan tinha ido para a cama. Ela estava ficando mais forte com os tratamentos que ele pagava. A cor voltava às suas bochechas. E eu odiava o quanto isso me fazia sentir grata. Essa presença constante, essa vigilância, é sufocante. Gabriel sentou-se no meu sofá, parecendo completamente à vontade no meu apartamento apertado, apesar do seu fato caro. Estou a proteger o meu investimento. Eu não sou um investimento, sou uma pessoa. És as duas coisas. Os seus olhos escuros estudaram-me com uma intensidade inquietante. E estás exausta. Trabalhar em 2 empregos quando já não precisas é apenas orgulho. Chama-se independência. Chama-se estupidez. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Deves-me $100.000, Lauren. Podias trabalhar até a morte e não conseguir pagar isso em 5 anos. Ou podes aceitar a minha ajuda e concentrar-te nas coisas que realmente importam. Como o quê? Ser a tua mulher mantida? Algo perigoso brilhou na sua expressão. É isso que achas que isto é? Como mais eu poderia chamar? Tu pagas as minhas contas, controlas onde eu vou, decides o que é seguro para mim. Isso não é proteção, Gabriel. Isso é posse. Talvez eu queira possuir-te. Ele disse isso com tanta calma, como se estivesse a discutir o tempo. Seria tão terrível ser completamente minha? O meu coração batia forte contra as costelas. Não pode simplesmente dizer coisas assim. Por que não? É a verdade. Ele levantou-se. E, de repente, a minha pequena sala de estar pareceu ainda menor. Passei 10 anos a construir poder especificamente para poder encontrar-te e manter-te comigo. Não vou pedir desculpa por querer o que é meu. Para começar, nunca foste minha. Sempre foste meu. Ele encurtou a distância entre nós em 2 passos. Desde a primeira vez que te vi aos 16 anos, aterrorizada naquele corredor do conjunto habitacional. Tu pertences-me desde então. Tu pertences-me agora. A única coisa que mudou é que agora tenho os recursos para realmente proteger-te, prendendo-me, amando-te. As palavras atingiram-me como um golpe físico. Mesmo quando eu estava na Sicília a ter o rosto reajustado pelos treinadores do meu tio, mesmo quando eu estava na Matar para subir na hierarquia dos Fioraldi e me tornar o chefe, tu eras a razão. Cada escolha brutal, cada compromisso com a minha consciência. Era para que eu pudesse voltar forte o suficiente para te manter em segurança. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar além da honestidade crua em sua voz. Tu não me conheces mais, então deixa-me aprender. A mão dele subiu lentamente, dando-me tempo para me afastar. Eu não o fiz. Os seus dedos traçaram o meu queixo com uma gentileza surpreendente. Conta-me sobre os últimos 10 anos. Conta-me tudo o que perdi. Então eu contei. Talvez porque estivesse cansada de carregar isso sozinha.
Talvez porque uma parte de mim estivesse à espera há uma década para fazê-lo entender o custo da sua ausência. Contei-lhe sobre os tubarões solitários que me espancaram até sangrar à procura dele. Sobre ser forçada a casar com Tommy Vasquez, 8 meses depois de meus pais morrerem num incêndio, que foi um castigo por dívidas que eu não tinha. Sobre um marido que usava meu rosto como saco de pancadas, mas nunca me tocou sexualmente. Porque as drogas destruíram tudo o que fazia dele um homem. Ele morreu devendo mais do que valia. Eu disse secamente, levou um tiro em algum negócio que deu errado. Não chorei no funeral dele. Não senti nada além de alívio por tudo ter acabado. E então percebi que não tinha acabado, porque as dívidas dele foram transferidas para mim. Megan foi diagnosticada e passei o último ano e meio apenas tentando sobreviver um dia de cada vez. O maxilar de Gabriel ficou tenso, um músculo a saltar sob a sua pele marcada por cicatrizes. Eu devia ter te encontrado mais cedo. Tu nunca devias ter ido embora. Eu tinha 18 anos e estava a sangrar por uma dúzia de feridas. Ficar teria matado a ambos. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto. O meu tio na Sicília era a única família que me restava. Dom Salvator, ele treinou-me, ensinou-me a sobreviver num mundo onde fraqueza significa morte. Passei 5 anos lá, aprendendo coisas que lhe dariam pesadelos. Depois, voltei e passei mais 3 anos a lutar para chegar ao topo da organização FALD. Por que eles especificamente? Porque tinham território, recursos e mais importante, tinham uma história com os Solovs, que mataram a minha família. Os seus olhos ficaram frios, distantes. Levei 3 anos a eliminar todos os homens diretamente responsáveis por aquele massacre. Fiz coisas das quais não me orgulho. Tornei-me alguém que o meu eu de 18 anos não reconheceria. Mas fiz isso para ser forte o suficiente para que ninguém pudesse magoar-te novamente. Nikolai Soalov ainda está vivo. Eu salientei que Nikolai não estava envolvido no massacre original. Ele era apenas uma criança, talvez com 15 anos. Os seus tios ordenaram o assassinato da minha família e eu matei todos eles. A voz de Gabriel era objetiva, fria. Nikolai herdou os destroços há 2 anos e reconstruiu tudo. Ele está a perseguir-me por vingança, não porque tenha sido pessoalmente prejudicado. É um tipo diferente de ameaça. A maneira casual como ele falava sobre assassinato deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, fazia um certo sentido distorcido. Esse era o mundo dele agora, a realidade dele. A violência é uma estratégia de negócios. Pensei em ti todos os dias, admiti baixinho. Amei-te e odiei-te na mesma medida. Algumas noites sonhava que voltavas. Outras, imaginava-te morta para que eu pudesse finalmente parar de esperar. Estou aqui agora, e tu? Ou isso é apenas outra versão de partir? Dizes que me queres, mas o que realmente queres é a absolvição. Provar que fizeste a escolha certa ao abandonar-me. A sua mão apertou meu rosto, não dolorosamente, mas com firmeza. Eu quero-te. Não quero redenção, nem perdão. Quero-te confusa, zangada e ferida. Quero-te toda, Lauren. Não sou um prêmio a ser ganho. Então o que és? A sua voz baixou ainda mais. Íntima. Diz-me que não sentes isto. Diz-me que 10 anos realmente mudaram o que tínhamos. Mudou tudo. Mudou a forma como te sentes quando estou perto. Ele estava a apenas alguns centímetros de mim, a sua respiração quente contra os meus lábios. Mudou o facto de seres minha. Não importa o quanto lutasses contra isso, eu deveria tê-lo afastado. Devia ter mantido distância, protegido-me. Em vez disso, ouvi-me sussurrar. Odeio que tenhas razão. O beijo era inevitável. Desesperado. 10 anos de separação e saudade cristalizaram-se no momento em que a boca dele tomou a minha. Não foi gentil nem doce. Foi possessão, fúria e necessidade, tudo misturado, até eu não conseguir distinguir onde terminava a minha raiva e começava o desejo. As suas mãos emaranharam-se no meu cabelo, inclinando a minha cabeça para trás para ter melhor acesso. Agarrei a sua camisa com tanta força que rasguei o tecido. Anos de raiva frustrada, encontrando uma válvula de escape na violência de como nos unimos. Quando ele me encostou à parede da cozinha, não protestei. Quando o seu joelho pressionou entre as minhas coxas, suspirei contra a sua boca e puxei-o para mais perto. Então a realidade irrompeu através da névoa.
Empurrei com força o seu peito, interrompendo o beijo, cambaleando para o lado para colocar distância entre nós. Não posso. A minha voz tremia. Não posso fazer isto. Gabriel ficou completamente imóvel, o peito arfando, os olhos escuros de desejo. Por que não? Porque no momento em que eu ceder, tu ganhas, e eu vou perder cada pedaço de mim que lutei para manter. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo um frio repentino. Não serei mais uma coisa tua, Gabriel. Não posso. Isto não tem a ver com posse. Tudo contigo tem a ver com posse. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Tu não pedes, tu tomas. Tu não negocias, tu ordenas. Isso não é amor, isso é controlo. E eu já tive o suficiente de ser controlada para o resto da vida. Algo mudou na sua expressão. Não era raiva. Era algo mais profundo, talvez mágoa por baixo de toda aquela confiança perigosa. Ele deu um passo para trás, dando-me o espaço de que eu precisava desesperadamente. Eu vou embora. Ótimo. Ele parou na minha porta. Mas não vou desistir de ti, Lauren. De nós. Podes fugir, mas passei 10 anos a tentar voltar para ti. Posso esperar um pouco mais. Então ele foi-se embora e eu deslizei pela parede para me sentar no chão da cozinha. Os dedos pressionaram os lábios que ainda ardiam do seu beijo. Na noite seguinte, ele voltou como prometido. Ou ameaçado. Eu esperava raiva, exigências, mais tentativas de quebrar as minhas defesas. Em vez disso, encontrei-o adormecido no meu sofá horrível, alto demais para caber direito, com a cabeça inclinada num ângulo que deixaria o pescoço dele a doer, ainda vestindo o fato de antes, embora tivesse tirado o casaco e o coldre do ombro. A vulnerabilidade de vê-lo assim, esse homem perigoso que comandava exércitos de criminosos, reduzido a um desconforto apertado em vez de me deixar desprotegida, quebrou algo dentro do meu peito. Peguei num cobertor e cobri-o cuidadosamente. Ele mexeu-se, mas não acordou, e eu retirei-me para o quarto que partilhava com a Megan antes que pudesse fazer algo estúpido como alisar o cabelo da sua testa. Amanhã trouxe notícias que destruíram a nossa frágil paz. O restaurante onde eu trabalhava de manhã tinha ardido durante a noite. Incêndio criminoso, disse o inspetor dos bombeiros. O acelerador foi derramado pela abertura do correio, e as chamas se espalharam tão rapidamente que se alguém estivesse lá dentro, não teria sobrevivido. Foi um aviso, disse Gabriel quando liguei para ele, com a voz entorpecida pelo choque. A mensagem de Nicolai de que ele não aceita a transferência da dívida. Ele está a intensificar. Não tenho mais emprego. Então venha morar na minha casa. Você e Megan. Deixa-me proteger-te como deve ser. Não posso simplesmente abandonar o meu apartamento. O teu apartamento é uma armadilha mortal que não consigo proteger adequadamente. A minha casa é uma fortaleza. Ele fez uma pausa. Por favor, Lauren, sei que detestas aceitar a minha ajuda. Mas isto já não é uma questão de orgulho. É uma questão de te manter viva. Olhei para a Megan, que estava a ouvir da porta, pálida e assustada. Ela acenou ligeiramente com a cabeça, dando-me permissão para tomar a decisão que me aterrorizava. Tudo bem, mas não completamente. Vou ficar com este apartamento e com o meu emprego de limpeza noturna. Preciso de alguma parte da minha vida que ainda seja minha. Feito. O alívio do Gabriel era audível. Vou enviar os carregadores amanhã. Eu tinha cedido. Aceitei a ajuda dele formalmente. Entrei mais profundamente no mundo dele. Enquanto empacotava os nossos poucos pertences, não conseguia me livrar da sensação de que tinha acabado de abrir mão de algo que nunca recuperaria. A explosão aconteceu enquanto eu estava mergulhada em solução de limpeza industrial, esfregando o chão de um prédio comercial a 20 quarteirões de distância. O meu telefone tocou às 11h30 e o número na tela fez o meu sangue gelar. Megan, Lauren, a voz dela estava fraca, aterrorizada. Algo aconteceu ao apartamento. Deixei cair o esfregão. Estás bem? Onde estás? Estou com o Franco, o homem do Gabriel. Estávamos a voltar da consulta com o meu oncologista e havia carros de bombeiros por toda a parte. Lauren, o prédio inteiro, o nosso apartamento desapareceu. O telefone escorregou dos meus dedos sem força. Gabriel apareceu no meu campo de visão periférico antes mesmo de eu perceber que o tinha chamado, o que significava que ele estava a monitorizar a minha localização. Mais uma vez eu deveria estar zangada. Em vez disso, senti apenas um alívio esmagador por Megan estar noutro lugar quando isso aconteceu. Ela está segura, disse ele baixinho.
percebendo o pânico no meu rosto. Franco a levou ao County Medical para a consulta. Eles estão num local seguro agora. O meu apartamento foi destruído por um dispositivo explosivo cuidadosamente colocado. Trabalho profissional. Nikolai Sakharov está a enviar uma mensagem muito clara. O seu maxilar se contraiu. Não podes voltar para lá, Lauren. Não há nada para onde voltar. A realidade me atingiu em ondas. Tudo o que eu possuía, cada pedaço de independência ao qual eu me agarrava tão desesperadamente, reduzido a cinzas e escombros. Eu mantinha aquele apartamento como um símbolo, uma prova de que eu poderia sobreviver sozinha. Agora era apenas uma cratera fumegante, e eu não tinha mais para onde fugir. Tudo bem, a palavra saiu vazia. Tudo bem, vamos ficar com você. Algo brilhou nos olhos escuros de Gabriel. Não era exatamente triunfo, mas um alívio misturado com determinação. Vamos buscar a tua irmã. A viagem até onde Franco tinha levado Megan passou num borrão. Gabriel fez chamadas em italiano rápido, com a voz fria e seca, enquanto dava ordens que eu não compreendia. Quando finalmente chegamos ao que se revelou ser uma instalação médica disfarçada de um edifício de escritórios de luxo, Megan atirou-se para os meus braços com tanta força que me tirou o fôlego. Desculpa, soluçou ela. Desculpa. Todas as tuas coisas podem ser substituídas. Abracei-a com mais força. Tu não podes. Isso é tudo o que importa. A propriedade de Gabriel ficava a 40 minutos da cidade. O acesso era feito por portões que pareciam pertencer a uma instalação militar. Guardas armados acenaram para que passássemos com um aceno de cabeça firme, e a entrada serpenteava por algo que parecia uma pequena floresta antes de se abrir para uma vista que me tirou o fôlego. A casa era uma arquitetura moderna, combinada com a praticidade de uma fortaleza. Linhas limpas e janelas do chão ao teto, mas contei pelo menos uma dúzia de câmaras só na entrada, e os guardas que patrulhavam o perímetro moviam-se com precisão militar. Bela e mortal na mesma medida. Como o homem que a possuía. Bem-vinda à casa, disse Gabriel suavemente. E eu fingi que aquelas palavras não faziam algo bater perigosamente no meu peito. Megan ficou com a sua própria suíte no segundo andar, completa com equipamento médico que provavelmente custava mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Uma enfermeira apresentou-se, rosa, de meia-idade e competente, explicando que iria monitorizar os sinais vitais de Megan e coordenar com a sua equipa de oncologia. O meu quarto estava ligado ao de Gabriel por uma única porta. Reparei nisso imediatamente. Aquela fina barreira entre nós, e algo nela parecia intencional. Uma escolha que eu teria que fazer eventualmente. A fechadura está do seu lado, disse Gabriel atrás de mim, fazendo-me sobressaltar. Você controla o limite. Não vou ultrapassá-lo sem permissão. Que generoso da sua parte, eu disse. Mas as palavras não tinham o impacto necessário. Estou a tentar, Lauren, fazer isto da maneira certa. Dar-te espaço e, ao mesmo tempo, manter-te segura. Ele aproximou-se sem me tocar, apenas o suficiente para que eu pudesse sentir a sua presença como calor. Sei que esta não é a vida que escolheste, mas vou torná-la o mais confortável possível. A primeira semana foi um período de adaptação que parecia afogamento e respiração simultâneos. Megan prosperou sob os cuidados de Rose, com as bochechas recuperando a cor e os níveis de energia aumentando. Vendo-a rir enquanto lia na biblioteca ensolarada, não consegui manter meu ressentimento por Gabriel ter forçado essa mudança. Não quando isso estava a salvar a vida dela. O próprio Gabriel tornou-se uma presença constante e inevitável. Ele trazia-me café todas as manhãs, preparado exatamente como eu gostava, apesar de nunca ter perguntado. Substituiu as roupas gastas que eu tinha perdido na explosão por peças de qualidade que me serviam perfeitamente, porque de alguma forma ele tinha memorizado as minhas medidas. Pequenas invasões que se acumularam em algo que eu não conseguia definir. Precisamos de falar sobre Nikolai Soalov, disse ele uma noite, 2 semanas após começarmos a coabitar, sentados no seu escritório, uma sala toda em madeira escura e couro que cheirava a livros antigos e perigo. Vou enfrentá-lo daqui a 5 semanas. O que isso significa? Ir contra ele. Haverá um baile de gala beneficente. A elite criminosa internacional disfarçada de filantropos. Nikolai estará lá. É a única ocasião em que ele sai do seu complexo fortificado. Estou a planear eliminá-lo durante o evento.
O tom de Gabriel era pragmático, discutindo assassinato como se fosse uma transação comercial. É a única maneira de acabar de vez com a ameaça contra ti e Megan. Queres que eu fique aqui à espera enquanto vais matar alguém? Quero que fiques em segurança. Quero ajudar. As palavras me surpreenderam tanto quanto claramente o surpreenderam. Ele tentou me matar. Gabriel, incendiou a minha casa. Não posso simplesmente ficar aqui sentado no luxo enquanto você cuida disso. Preciso fazer parte disso. De jeito nenhum. Você não pode decidir isso. Olhamos um para o outro por cima da sua enorme secretária, com as nossas vontades a colidirem silenciosamente. Finalmente, Gabriel suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro num gesto de frustração que me lembrou de quando éramos adolescentes. Se participares, seguirás as minhas ordens à risca, sem improvisações, sem heroísmos. Farás exatamente o que eu te disser, quando eu te disser. Esses são os meus termos. Feito, Lauren. Eu disse, feito, Gabriel. Não exageres. Algo que poderia ser admiração passou pelo seu rosto. Tu vais ser a minha morte. Melhor eu do que Nikolai Sokolov. As 5 semanas que se seguiram se confundiram num estranho ritmo doméstico. Gabriel treinava a sua equipa de segurança pela manhã. Movimentos precisos e letais enquanto demonstrava técnicas que eu tentava não achar atraentes. Eu observava da casa com o café a esfriar nas minhas mãos, fascinada e perturbada por essa versão do rapaz que eu amava. À noite, ele sentava-se com Megan na biblioteca, lendo para ela quando ela estava cansada demais para segurar um livro, observando-os juntos. Este homem perigoso, sendo tão gentil com a minha frágil irmã, quebrou algo nas minhas defesas cuidadosamente mantidas. Ele realmente ama você, disse Megan uma noite depois que Gabriel saiu. Como obsessivamente. É meio intenso. É meio assustador. Talvez seja as duas coisas. Ela me estudou com olhos que viam demais. Quando vais parar de o punir por ter partido? Ele está aqui agora. Ele está aqui há semanas. A certa altura, tens de decidir se o vais perdoar ou não. Não sei se consigo. Então descobre. Porque aquele homem destruiria o mundo por ti, Lauren. E acho que sentes o mesmo por ele. Mesmo que tenhas medo de admitir. Na noite antes da gala, encontrei Gabriel sozinho no seu escritório, rodeado de plantas e fotografias. Ele olhou para cima quando entrei, com o cansaço evidente nas rugas ao redor dos olhos. Não consigo dormir, perguntou ele. Não consigo parar de pensar. Fui até a janela com vista para a propriedade dele, iluminada como o pátio de uma prisão. O que acontecerá depois de amanhã? Depois que Nikolai estiver morto e a ameaça tiver desaparecido, o que seremos então? O que você quiser que sejamos. Ele veio para ficar ao meu lado. Os nossos reflexos sobrepunham-se no vidro. Quero que fiques. Construa uma vida lá aqui comigo. Mas se quiseres ir embora quando estiver seguro, não vou impedir-te. A tua dívida está paga. Lauren, está paga desde o momento em que a reivindiquei. Não me deves nada. Então por que tudo isto? A proteção, o dinheiro, a presença constante. Porque sou egoísta. Porque passei 10 anos a tornar-me poderoso o suficiente para te manter aqui. E agora que te tenho aqui, não quero deixar-te ir. A sua voz baixou, tornou-se íntima. Mas eu vou deixar. Se é isso que precisas. A tua felicidade é mais importante do que os meus desejos. Virei-me para ficar de frente para ele. E o espaço entre nós parecia carregado. Inevitável. E se eu não souber o que quero, então deixa-me mostrar-te o que poderíamos ter. A mão dele subiu lentamente, segurando o meu rosto com uma gentileza surpreendente. Sem pressão, sem exigências, só nós. Ver se o que tínhamos aos 16 anos pode existir agora que somos quem nos tornamos. Não somos as mesmas pessoas. Não, somos melhores, mais fortes. Sobrevivemos a coisas que deveriam ter nos destruído. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Talvez estejamos finalmente fortes o suficiente para sobreviver um ao outro. O beijo foi diferente da colisão violenta na cozinha do meu apartamento. Este foi lento, deliberado, uma pergunta em vez de uma exigência. Eu derreti-me nele. Uma década de resistência desmoronou-se sob a ternura e a forma como ele me abraçou. Quando ele se afastou, os seus olhos procuraram os meus. Fica comigo esta noite.
Não porque me deves, não porque tens medo, porque queres. Eu devia ter dito não, devia ter mantido limites, protegido-me. Em vez disso, peguei na mão dele e deixei-o levar-me através daquela porta que mantinha trancada há semanas. O que aconteceu no quarto dele foi terno e intenso. Anos de desejo cristalizaram-se em toques e confissões sussurradas. Ele tratou-me como algo precioso, sem pressa, aprendendo o que me fazia suspirar e arquear-me contra ele. E quando ele finalmente se moveu dentro de mim, senti como se estivesse a voltar para casa, para um lugar que eu procurava sem saber que existia. Depois, envolvi-me nos seus braços, com a cabeça no seu peito. Ele sussurrou algo em italiano no meu cabelo. Não entendi as palavras, mas o significado ficou claro na forma como ele me abraçou. Como se me soltar pudesse matá-lo. O que disseste? Murmurei meio adormecida. Que passei 10 anos a tentar encontrar o caminho de volta para ti e que nunca mais vou embora. Eu deveria ter ficado assustada com a intensidade daquela promessa. Em vez disso, apenas o abracei com mais força e me permiti acreditar, pela primeira vez em uma década, que talvez eu não precisasse mais enfrentar tudo sozinha. O salão de baile do Grandon Hotel transbordava a riqueza de cada lustre de cristal. Mulheres em vestidos que valiam mais do que o meu antigo salário anual deslizavam por entre os empregados como eu, invisíveis nas nossas camisas brancas impecáveis e coletes pretos. A ironia não me escapou. 2 meses antes, eu estava a esfregar o chão. Agora, estava infiltrado na elite criminosa, com um frasco de sedativo no bolso que poderia parar o coração de um homem se eu calculasse mal a dose. Lembras-te do plano? A voz de Gabriel chegou através do auricular quase invisível que ele insistiu que eu usasse. Droga, o russo, sai. Deixar você cuidar do resto. Ajustei as taças de champanhe na minha bandeja, com as mãos mais firmes do que deveriam estar. Eu consigo. Se algo parecer errado, eu aborto a missão. Já discutimos isso uma dúzia de vezes. Vi o meu alvo do outro lado da sala e o meu sangue gelou, apesar das minhas palavras confiantes. Nikolai Solov parecia exatamente o que era. Um predador em roupas caras. Cicatrizes marcavam o seu rosto como um mapa de violência. E os seus olhos tinham o efeito apático de alguém que matou tantas vezes que isso já não era mais algo notável. Eu estudei a sua fotografia durante semanas. Vê-lo pessoalmente era diferente. Pior ainda, este homem tinha tentado matar-me, tinha incendiado a minha casa e agora estava a beber vodka enquanto discutia filantropia com outros monstros vestidos de smoking. Ele está perto do bar, murmurei, sabendo que Gabriel podia ouvir-me, mesmo que não pudesse responder enquanto estava na sua própria reunião com os outros chefes. Vou avançar. O meu coração batia forte enquanto atravessava a multidão com a minha invisibilidade treinada. O frasco parecia pesar 500 quilos no meu bolso. Uma oportunidade era tudo o que tínhamos. Nikolai viajava com um pequeno exército. Mas aqui nesta gala, rodeado por outros criminosos de elite que valorizavam a aparência de civilidade, a sua guarda estava baixa. Aproximei-me discretamente com a minha bandeja na posição perfeita. Um sorriso estampado no rosto que não chegava aos meus olhos. Champanhe, senhor. O olhar de Nikolai passou por mim com o desinteresse reservado para móveis. Ele escolheu uma taça sem realmente me ver, e um alívio inundou o meu sistema. Eu estava preocupada que ele pudesse me reconhecer pelas fotografias, mas Gabriel estava certo. Homens como Nikolai não olhavam para os empregados. Esperei até que ele voltasse à conversa com seu interlocutor e então agi. O conteúdo do frasco foi despejado em uma taça nova com precisão treinada, invisível contra o líquido dourado. Aproximei-me novamente, desta vez por um ângulo diferente. Champanhe fresco, senhor. O seu copo está quase vazio. Desta vez, ele olhou para mim. Olhou mesmo, e algo nos seus olhos inexpressivos fez-me arrepiar. Obrigado. Ele pegou no copo com a droga, mas não bebeu. Em vez disso, segurou-o enquanto continuava a conversa, e eu forcei-me a afastar-me naturalmente, sem pressa, apenas mais uma empregada a mover-se entre a multidão. Os minutos passavam com uma lentidão agonizante. Eu observava do outro lado da sala enquanto Nikolai levava a taça aos lábios, depois parava, abaixava-a e dizia algo ao homem ao seu lado. Um guarda-costas com o físico de um tanque que ria e aceitava o champanhe como se Nikolai estivesse oferecendo um presente. Não, 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 não. O guarda-costas bebeu profundamente.
Nikolai escolheu uma taça nova da bandeja de um empregado que passava. Ele sabia de alguma forma, impossivelmente ele sabia. Gabriel, sussurrei urgentemente no meu auricular. Ele trocou de bebida. O plano está comprometido. Eu preciso. Uma mão agarrou meu braço com força, deixando marcas. Outro empregado. Exceto que os empregados não se moviam como assassinos treinados. O senhor Sokolov gostaria de falar consigo. Em voz baixa, tentei me afastar. O seu aperto apertou até os ossos se esfregarem. Eu disse baixinho, faça uma cena e eu coloco uma bala naquela bela empregada atrás de si. A escolha é sua. Eu parei de lutar. Deixei-o guiar-me por uma porta de serviço, por um corredor repleto de equipamentos de cozinha industrial, até uma sala de armazenamento que cheirava a farinha e medo. Nikolai esperava lá dentro, ladeado por mais 2 homens. O guarda-costas que tinha bebido o sedativo já cambaleava. Lauren Mitchell. O sotaque de Nikolai transformou o meu nome em algo feio. Ou devo dizer Lauren Vasquez, o projeto favorito de Gabriel Faldi. Achaste mesmo que eu não te reconheceria? Não sei do que estás a falar. A minha voz saiu mais firme do que o esperado. Sou apenas uma empregada. Ele me deu um tapa tão forte que senti gosto de sangue na boca. Não insultes a minha inteligência. Eu sabia que você viria desde o momento em que Gabriel comprou suas credenciais falsas do meu informante. O seu sorriso era cheio de dentes e malícia. Você achava que a segurança do seu amante era impenetrável? Eu tenho alguém na folha de pagamento dele há semanas. Tempo suficiente para descobrir tudo sobre a sua preciosa Lauren e a irmã moribunda dela. A sala inclinou-se. Informante, traidor na organização de Gabriel, o que significava que Nikolai pegou no telemóvel, abriu um vídeo e o meu mundo acabou. Megan, amarrada a uma cadeira no que parecia ser um escritório abandonado, com sangue a escorrer de um corte na testa. O terror estampado no rosto magro. Rosa estava imóvel no canto e eu não conseguia dizer se ela estava a respirar. A tua irmã revelou-se surpreendentemente difícil de capturar. A mansão de Gabriel tem uma segurança excelente. Nikolai inclinou a cabeça, estudando a minha reação como um cientista observando um experimento. Mas o dinheiro compra muitas coisas, incluindo a senha para desativar essa segurança por dentro. Os meus homens entraram pela porta da frente enquanto Gabriel estava ocupado a preparar-se para esta noite. Se a magoares. A ameaça morreu na minha garganta. O que eu poderia fazer? Eu estava impotente, preso, e Megan estava a quilômetros de distância nas mãos de homens que tinham assassinado toda a família de Gabriel sem hesitação. Liga para ele. Nikolai estendeu o seu telemóvel. Diz ao teu amante que se ele quiser que as suas preciosas meninas sobrevivam à noite, ele virá sozinho ao antigo distrito industrial, Armazém 7 na Camden Street. Acredito que ele conhece bem o local. O armazém onde a família de Gabriel foi massacrada há 10 anos. É claro que isso nunca foi apenas uma questão de negócios ou território. Era pessoal. Vingança servida fria ao longo de uma década. As minhas mãos tremiam enquanto discava o número de Gabriel. Ele atendeu ao primeiro toque. Lauren, onde estás? A ligação caiu. Ele está com Megan. A minha voz falhou. Gabriel, ele está com ela. Ele tinha alguém dentro da tua segurança. Eles a levaram da mansão. Silêncio. Então, com uma voz mais fria do que eu jamais tinha ouvido dele. Passa o Sokov. Nikolai pegou o telefone com satisfação óbvia. Fioraldi, tu mataste os meus tios. Destruíste o legado da minha família. Esta noite retribuo o favor. Armazém 7 sozinho. Tens 1 hora ou começo a enviar-te pedaços da mulher que amas. Ele desligou e sorriu para mim. Agora esperamos. E enquanto esperamos, pode ver a sua irmã sofrer cada vez que não cooperar. A viagem até ao armazém decorreu num silêncio surreal. Sentei-me encurralado entre 2 homens do Nikolai, na parte de trás de um SUV, vendo as luzes da cidade a passar rapidamente enquanto a minha mente corria inutilmente. O Gabriele viria. Claro que viria. E o Nikolai mataria-nos a todos, completando a sua vingança no mesmo lugar onde este ciclo de violência tinha começado. Ele amava os seus tios, sabe? Disse Nikolai, conversando, do banco da frente. Aqueles que o seu Gabriel assassinou tão metodicamente. Boris e Dmitry Sokolov. Eles criaram-me depois que os meus pais morreram. Ensinaram-me tudo sobre poder,
sobre respeito, sobre o que significa ser verdadeiramente temido. Ele olhou para mim. Gabriel tirou isso de mim. Deixou-me com nada além dos cadáveres deles e uma necessidade ardente de vê-lo sofrer. Eles mataram toda a família dele. Eu disse secamente. Assassinaram-nos na própria casa deles. Ele tinha 18 anos. Estavam a eliminar a concorrência. Negócios. Nicolai encolheu os ombros. Gabriel tornou isso pessoal ao recusar-se a morrer com eles. E depois passou anos a destruir sistematicamente tudo o que os meus tios construíram. Por isso, sim, isto é muito pessoal. Vou matá-lo lentamente, fazer com que ele assista. Depois, matarei a irmã. Então, quando ele estiver completamente destruído, colocarei uma bala no seu crânio, exatamente onde ele atirou no meu tio Boris. Poético. Não. O armazém apareceu à frente. Uma estrutura esquelética de metal enferrujado e janelas partidas. A minha última oportunidade de fuga estava a desaparecer a cada segundo. Mas mesmo que pudesse fugir, não podia deixar a Megan. Não podia abandoná-la da mesma forma que me senti abandonado há 10 anos. O Gabriel viria. Essa era a única certeza neste pesadelo. Ele viria porque passou uma década a construir poder especificamente para me proteger. E morreria antes de me deixar enfrentar isto sozinho. Só esperava que ele tivesse um plano melhor do que cair numa armadilha óbvia e rezar para que tudo corresse bem. O SUV parou. Mãos ásperas arrastaram-me para o ar frio da noite, que cheirava a ferrugem e sangue seco. Em algum lugar naquela escuridão, a minha irmã esperava. Em algum lugar mais perto, Gabriel corria em nossa direção com um exército atrás dele. E em algum lugar entre a esperança e o desespero, rezei para que todos sobrevivêssemos até de manhã. Eles arrastaram-me para os restos do armazém, os meus pés prendendo-se no concreto quebrado e no metal retorcido. O espaço cheirava a decomposição e violência antiga, e eu entendi por que Nicolai o tinha escolhido. Este lugar já era um túmulo. Adicionar mais 3 corpos seria apenas tradição. Megan estava amarrada de uma cadeira no que antes era um escritório no segundo andar, visível através das janelas quebradas. Mesmo do resto do chão, eu podia ver o terror em seu rosto pálido, o sangue seco em sua têmpora. Rosa estava encolhida no canto como roupa suja, e senti um grande alívio ao ver seu peito subindo e descendo com respirações superficiais. Lauren, a voz de Megan falhou. Sinto muito mesmo. Cala a boca. Um dos homens de Nicolai a algemou com tanta força que sua cabeça se virou para o lado. A raiva inundou-me com tanta intensidade que afogou o medo. Se a tocar novamente, eu mesmo o matarei, disse com absoluta certeza. O homem riu. Nicolai não. Ele estudou-me com aqueles olhos mortos e acenou lentamente com a cabeça, como se eu tivesse confirmado algo que ele suspeitava. E final, há algo de Gabriel em si. Ótimo. Matá-lo irá magoá-lo mais se lutar. O som de veículos a aproximar-se cortou a noite. Vários motores a mover-se rapidamente. Os homens de Nicolai posicionaram-se pelo armazém com falta de prática. Espingardas e armas automáticas apareceram debaixo dos casacos. 20 homens, talvez 25. Um exército posicionado para massacrar quem quer que atravessasse aquelas portas enferrujadas. Gabriel estava a caminhar para um massacre, e não havia nada que eu pudesse fazer além de assistir. Os veículos pararam lá fora. As portas abriram-se e fecharam-se com precisão controlada. Então, a voz de Gabriel, amplificada de alguma forma, ecoou pelo armazém. Estou aqui, Nicolai, como solicitado, sozinho. Mentiroso, gritou Nicolai de volta. Conto 15 veículos. Achas que sou estúpido? Eu disse que vim, não disse que os meus homens não viriam. Uma pausa. Mas eu entrarei sozinho se quiser. Só deixe-me ver primeiro se Lauren e Megan estão vivas. Nicolai agarrou o meu braço e me arrastou para o centro do chão do armazém, onde eu tinha uma visão clara da entrada. Um dos seus homens arrastou Megan para fora do escritório, com as pernas mal conseguindo suportar o seu peso. Ficamos expostos sob o teto esquelético, com a luz da lua a entrar pelas frestas do telhado de metal enferrujado. Elas estão vivas, gritou Nicolai. Por enquanto. Entre, Faldi. Vamos terminar o que o meu tio começou há 10 anos. A porta principal rangeu ao abrir. Gabriel entrou sozinho, com as mãos levantadas, sem armas visíveis. Ainda usava o smoking da gala, embora agora estivesse amarrotado e manchado com algo escuro numa das mangas.
Os seus olhos encontraram os meus imediatamente. E vi tudo o que precisava de saber naquele olhar. Ele tinha um plano. Eu só precisava de confiar nele. Deixe-os ir, disse Gabriel baixinho, ainda avançando com passos cuidadosos. Isto é entre você e eu. Eles são inocentes. Ninguém é inocente. Nikolai apertou meu braço com mais força. A tua preciosa Lauren carrega a tua dívida. A irmã é uma vantagem. Elas ficam até que tu morras. Depois, elas seguem-te. Os tiros começaram antes que ele terminasse de falar. Não eram dos homens de Nikolai. Eram vindos de cima, de fora, de ângulos que eu não tinha visto ninguém ocupar. Os homens de Gabriel posicionaram-se. Enquanto Nikolai estava concentrado no confronto dramático, o armazém entrou em caos. Deitei-me no chão, puxando Megan comigo, enquanto as balas rasgavam o ar onde estávamos. Nikolai mergulhou para se proteger, gritando ordens em russo. Os seus homens responderam ao fogo, mas foram apanhados no fogo cruzado de várias direções, presos numa armadilha mortal criada por Gabriel. Em meio ao caos, observei Gabriel a mover-se. Este não era o homem cuidadoso e controlado com quem eu vivia. Este era a arma em que ele se transformara durante os 5 anos na Sicília. Cada movimento era econômico, letal. Uma arma apareceu em sua mão vinda de algum lugar, e os homens caíram antes que pudessem rastreá-lo. Ele avançava como uma força da natureza, imparável e terrível. Cobri Megan com o meu corpo, tentando protegê-la da violência, sabendo que era inútil. Éramos formigas presas entre deuses em guerra, e a nossa sobrevivência dependia inteiramente de qual deus venceria. Os minutos pareciam horas. O som era ensurdecedor. Tiros, gritos, os gritos dos homens feridos, o cheiro de cordite queimava o meu nariz. Megan tremia debaixo de mim, fraca demais por causa da doença para fazer mais do que sobreviver a isso. Sussurrei palavras de conforto inúteis em seu cabelo e rezei a qualquer divindade que estivesse ouvindo para que Gabriel soubesse o que estava fazendo. Os tiros começaram a diminuir. Os homens de Gabriel estavam vencendo graças à sua posição e números superiores. Arrisquei levantar a cabeça e imediatamente desejei não ter feito isso. Corpos por toda a parte. Tanto sangue. E no meio de tudo isso, Gabriel e 3 dos seus capitães, Franco, Roberto, Adriano, avançando metodicamente pela carnificina, com uma mão agarrada ao meu cabelo e puxando-me para cima. Nikolai. Ele tinha contornado o caos, usando as sombras e a confusão para chegar até nós. Agora tinha Megan pelo pescoço, com a arma pressionada contra a têmpora dela, usando-nos como escudos humanos. Fieraldi. A sua voz estava rouca de desespero e raiva. Parem ou mato os dois. Tudo ficou em silêncio. Gabriel congelou no meio do passo, os seus homens parando com precisão militar. Os russos restantes, talvez 5 ou 6 ainda de pé, apontaram as armas para Gabriel. Um impasse mexicano com a vida da minha irmã como aposta. Solte-os, disse Gabriel. A sua voz estava firme, mas eu vi o medo por baixo do seu controlo. Por favor, leve-me em vez deles. Vou levá-los de qualquer maneira. Nikolai arrastou-nos para o centro do armazém, à vista de todos. Mas primeiro, você vai vê-los morrer. Primeiro compreende o que me tiraste. Não faças isso. Finalmente encontrei a minha voz. Gabriel, não lhe des nada. Salva-te. O cano da arma contra a cabeça de Megan pressionou com mais força. Ela choramingou, com os olhos bem fechados. Cala-te ou mato-a agora mesmo, em vez de prolongar o sofrimento. Gabriel avançou. Com as mãos abertas, largou a arma e chutou-a para longe. Rendição. Completa e absoluta. Deixa a Lauren ir. Mantenha a irmã como garantia, se quiseres. Mas deixa a Lauren sair daqui. Não há acordo. A respiração de Nikolai era quente no meu ouvido. Tu amas-a. Vejo isso na forma como te mexes. Como estás disposto a morrer por ela? Então, ela morre primeiro enquanto tu assistes, depois a irmã, depois tu lentamente até me implorares para acabar com isso. Era isso, o fim para o qual eu vinha correndo desde que Gabriel voltou à minha vida. Olhei para ele através do concreto manchado de sangue. Tentei memorizar o rosto dele uma última vez. Queria dizer-lhe que o amava, que sempre o amei, que morreria ainda a amá-lo. Os olhos dele encontraram os meus, e ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas definitivamente um sorriso.
Então ele articulou duas palavras: confia em mim. Tudo aconteceu em rápida sucessão. Megan, que eu pensava estar paralisada de terror, de repente se contorceu e mordeu a mão de Nikolai com força desesperada. Ele se contorceu reflexivamente, afastando a arma da têmpora dela por 2 segundos críticos. Gabriel se moveu como se tivesse sido libertado de amarras invisíveis, sua mão se movendo rapidamente até o tornozelo, puxando uma arma reserva que eu não tinha visto. 3 tiros tão rápidos que soaram como um único estrondo prolongado. O ombro de Nikolai, o braço que segurava a arma, o centro do peito, a cabeça final e definitiva. O russo caiu para trás, morto antes de atingir o chão. Os seus homens restantes tentaram reagir, mas as forças de Gabriel os abateram em uma salva coordenada que durou segundos. Então, silêncio. Silêncio verdadeiro. Do tipo que só vem quando toda a matança para. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, apenas fiquei paralisada enquanto meu cérebro tentava processar que tínhamos sobrevivido. Que de alguma forma, impossivelmente, Gabriel havia transformado a morte certa em vitória. Então ele estava lá, com os braços à minha volta, puxando-me contra o seu peito com tanta força que senti o seu coração a bater contra a minha bochecha. Estás bem, estás segura, eu estou contigo. Eu desabei. 10 anos a manter-me firme em circunstâncias impossíveis desmoronaram-se e eu soltei um soluço no seu smoking manchado de sangue, enquanto ele me abraçava como se soltar-me fosse matá-lo. Megan desabou sobre nós dois e ficamos ali, no meio da carnificina. 3 pessoas que sobreviveram ao que deveria ter acabado conosco. Precisamos de sair daqui, Franco disse baixinho. A polícia está a 8 minutos daqui. A ambulância está lá fora para a menina. Gabriel pegou Megan como se ela não pesasse nada, carregando-a em direção à saída enquanto mantinha um braço à minha volta, recusando-se a deixar-me cambalear sozinha pelas consequências. O ar noturno lá fora tinha um sabor incrivelmente doce depois da morte confinada do armazém. Um veículo médico esperava, como prometido. Rosa já estava lá dentro, agora consciente e exigindo saber se Megan estava bem. O reencontro entre a enfermeira e a paciente fez-me chorar ainda mais, e eu já nem me importava mais em manter a compostura. Gabriel deu ordens em italiano rápido, coordenando a nossa evacuação enquanto as sirenes ficavam mais altas à distância. Transferimos-nos para um SUV sem identificação e fugimos pela noite, deixando para trás corpos e perguntas para a polícia que servia chefes internos caros em vez da justiça. O abrigo ficava a 40 minutos de distância. Megan recebeu o tratamento de um médico que não fazia perguntas, pontos, fluidos e sedativos para deixar o seu corpo descansar do trauma. Rosa pairava por perto, pedindo desculpas incessantemente por não a ter protegido melhor. Não conseguia encontrar palavras para lhe dizer que ela tinha feito tudo o que era possível contra todas as probabilidades. Quando Megan finalmente adormeceu, Rosa acomodou-se para a monitorizar. Quando a adrenalina finalmente passou, dei por mim sentada num sofá, numa sala de estar desconhecida, com as mãos a tremer incontrolavelmente. Gabriel sentou-se ao meu lado em silêncio, ali mesmo, sólido, real e vivo. Depois de um tempo, ele pegou nas minhas mãos trêmulas e aqueceu-as com as suas mãos maiores. Pensei que te tinha perdido, sussurrei. Quando entraste lá sozinha, pensei que nunca estaria sozinho. Eu tinha 40 homens posicionados antes mesmo de fazer a chamada. O seu polegar traçava círculos na minha palma. E eu tinha-te a ti. Mantiveste a Megan calma. Mantiveste-te viva. Sobreviveste, Lauren, como sempre fazes. Estou cansado de sobreviver. A confissão escapou-me. Quero viver. Viver de verdade. Não apenas existir dia após dia, à espera do próximo desastre. Então, viver. Ele puxou-me para si. E eu fui de boa vontade. Exausta demais para continuar a lutar comigo mesma. Construir algo real, em vez de apenas sobreviver aos escombros. Pensei em discutir, apontando todas as razões pelas quais construir uma vida com um chefe da máfia era loucura. Em vez disso, apenas o abracei com mais força e me permiti acreditar. Pela primeira vez em uma década, que talvez eu merecesse algo mais do que sobreviver. Talvez eu merecesse felicidade, mesmo que ela viesse envolta em violência e ternos caros.
A semana após o armazém pareceu um sonho, onde os contornos ainda não haviam se solidificado na realidade. Megan recuperou na sua suíte na mansão de Gabriel. Nossa mansão, ele continuava a corrigir-me gentilmente, com a cor voltando às suas bochechas dia após dia. O oncologista que Gabriel trouxe de Johns Hopkins declarou que o prognóstico dela era melhor do que ousavam esperar. O tratamento experimental combinado com a redução do estresse estava a fazer milagres. Eu deveria estar puramente grata. Em vez disso, a raiva fervilhava sob o meu alívio como magma, à espera de entrar em erupção. Aconteceu no 8º dia, quando eu estava sentado com Megan enquanto ela dormia. Rosa mencionou casualmente que o rastreador que Gabriel havia implantado no delicado colar de prata que ele dera a Megan semanas atrás foi o que salvou a vida dela. A tecnologia era sofisticada o suficiente para transmitir as coordenadas exatas dela, mesmo através de concreto e aço. Espere. Larguei o livro que fingia estar a ler. Ele colocou um localizador no colar dela sem contar a ninguém. A expressão de Rose mudou para preocupação. Não sabias? Presumi que estava fora da sala antes que ela terminasse, a fúria a impulsionar-me pelos corredores que eu conhecia por necessidade. A porta do escritório de Gabriel estava fechada, mas não me preocupei em bater. Ele levantou os olhos da papelada quando eu a fechei com força, a ponto de sacudir a moldura. Colocaste um localizador na minha irmã. Não era uma pergunta, era uma acusação. Ele pousou a caneta com calma deliberada. Sim. Não. Sem me perguntar, sem o consentimento dela. Tu violaste a privacidade dela, a autonomia dela e achaste que eu não precisava saber. Isso salvou a vida dela. A voz dele era calma, sem remorso. Se eu não tivesse conseguido localizá-la, os homens do Nikolai a teriam levado para um lugar que nunca encontraríamos. Ela estaria morta, Lauren. Então, sim, eu violei a privacidade dela. Eu faria isso de novo. A certeza absoluta em seu tom me deu vontade de gritar. Essa não é a questão. Você não pode tomar essas decisões unilateralmente. Ela é minha irmã, não sua propriedade para monitorar. Ela estava em perigo por minha causa. Isso a tornava minha responsabilidade. Gabriel levantou-se, contornando a mesa, mas mantendo distância entre nós. Não vou pedir desculpa por fazer o que era necessário para protegê-la. Não estou a pedir que peça desculpa por protegê-la. Estou a exigir que compreenda que ultrapassou um limite importante. Não se implantam dispositivos de localização nas pessoas sem o seu conhecimento. Isso é algo que o Nikolai faria. Não eu interrompi-me, mas a implicação pairou pesadamente entre nós. Algo cintilou na sua expressão. Dor. Talvez. Achas que sou como ele. Acho que estás tão habituado a controlar tudo que te esqueceste. Algumas coisas requerem consentimento. Forcei-me a respirar, a pensar além da raiva. A Megan tem 18 anos. Ela merece saber quando alguém está a rastrear os seus movimentos, mesmo que seja para proteção. Eu mereço ser consultada sobre decisões que afetam a minha família. Essas não são expectativas irracionais. O silêncio se estendeu entre nós. Gabriel me estudou com aqueles olhos escuros que viam demais, e eu o observei processar as minhas palavras, ponderá-las contra os seus instintos. Finalmente, ele assentiu lentamente. Você está certa. Eu deveria ter lhe contado. Deveria ter perguntado. A admissão pareceu custar-lhe algo. Não sou bom a abrir mão do controlo. Passei muito tempo a construir poder especificamente para nunca mais ficar impotente. Mas tu não és minha inimiga e a Megan não é meu ativo. Vocês são ambos. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Tu és a razão pela qual construí tudo isto. Perdi isso de vista. A sinceridade na sua voz diminuiu um pouco da minha raiva. Promete-me, decisões futuras envolvendo a Megan, envolvendo-me. Tu nos incluí. Somos parceiros nisto, Gabriel. Ou não éramos parceiros? Ele testou a palavra como se fosse estrangeira. Então, surpreendentemente, sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno. Posso trabalhar com isso, mas aviso-te, isso vai contra todos os instintos que aperfeiçoei na última década. Então, desenvolve novos instintos. Exigente, estou a começar a entender por que sobreviveste quando todos os outros tentaram destruir-te. Ele aproximou-se e eu deixei. Parte da tensão entre nós dissipou-se. O que mais precisas de mim? Diz-me as tuas condições, Lauren.
Vou cumpri-las, se puder. Então, foi o que fiz. Sentamo-nos no escritório dele enquanto a luz da tarde se transformava em noite, e eu expus exatamente o que precisava para continuar nesta vida com ele. Transparência total sobre os seus negócios, dentro do razoável. Eu não precisava de detalhes de cada ato de violência, mas precisava entender a estrutura geral do seu mundo. Uma voz nas decisões que afetavam diretamente a mim e a Megan. Chega de proteção paternalista, em que ele tomava decisões para o meu próprio bem, sem me consultar. Gabriel ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e estudou-me com algo que parecia admiração. Estás a negociar termos com um chefe da máfia como se estivesses a discutir um contrato comercial. Aprendi observando-te. Tudo tem um preço. Tudo é negociável, e a clareza evita mal-entendidos. Encarei o seu olhar com firmeza. Estes são termos que podes aceitar? Sim, com uma adição minha. O meu estômago apertou. Que adição? Diz-me quando eu estiver a passar dos limites. Não deixes o ressentimento acumular-se. Se eu estiver a ser controlador, diz-me imediatamente. Não posso resolver problemas que não sei que existem. Ele inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Quero que isto resulte, Lauren. Que resulte mesmo. Não quero que apenas toleres a minha presença porque não tens para onde ir. A vulnerabilidade na sua admissão partiu algo no meu peito. Não estou a tolerar-te. Estou a tentar descobrir como amar-te sem me perder no processo. Ainda me amas? Nunca deixei de amar. Esse é o problema. Desviei o olhar, incapaz de sustentar o seu olhar enquanto admitia isso. Odiei-te por teres ido embora, mas nunca deixei de te amar. Mesmo quando casei com o Tommy, mesmo durante os piores momentos, uma parte patética de mim ainda esperava que voltasses. Gabriel diminuiu a distância entre nós, ajoelhando-se em frente à minha cadeira, para ficarmos ao mesmo nível dos olhos. Desculpa por ter ido embora, por ter demorado tanto tempo a encontrar-te, por cada momento que sofraste porque eu não estava lá. Eu mudaria isso se pudesse voltar atrás e fazer escolhas diferentes, mas não posso. Tudo o que posso fazer é prometer que estou aqui agora e não vou embora novamente. Por que você fez isso? A pergunta que eu vinha evitando. Sério? A verdade, não há explicação estratégica. Ele respirou fundo e eu o observei decidir o quanto seria honesto. Depois do massacre, eu estava sangrando naquele porão onde você me escondeu. Com 18 anos, a ver o sangue da minha família secar nas minhas mãos. Eu queria morrer, Lauren. Apenas fechar os olhos e deixar de existir. Eu não esperava por isso. O que o impediu? Tu. A memória de tu me trazer água. Limpar as minhas feridas. Sussurrar que eu tinha sobrevivido a isso. Percebi que se eu morresse, tu te culparias. E se eu ficasse fraco e quebrado, eles usariam-te contra mim. Os Soalovs sabiam que estávamos ligados. Por isso torturaram-me em vez de simplesmente me matarem para obter informações sobre ti, sobre todos aqueles de quem eu gostava. Ele olhou para as suas mãos, marcadas e mortíferas. O meu tio na Sicília ofereceu-me o único caminho a seguir. 5 anos de brutalidade disfarçada de treino. Aprender a ser mais duro do que os homens mais duros, mais implacável do que os implacáveis, até conseguir construir um poder que me tornasse intocável. Sempre que queria contactar-te, lembrava-me que contactar-te enquanto ainda estava vulnerável colocaria um alvo nas tuas costas. Então, esperei e odiei cada dia de espera. Podias ter enviado uma carta, uma mensagem a dizer que estavas vivo. Uma mensagem poderia ser interceptada. Poderia levá-los até ti. Eu não podia arriscar. As mãos dele encontraram as minhas. Quentes e sólidas. Eu sei que não foi justo. Não, tu merecias mais do que silêncio. Mas naquele momento, manter-te vivo era mais importante do que manter-te feliz. A lógica distorcida disso fazia sentido da maneira terrível que a sobrevivência sempre fazia sentido. Eu também fiz coisas terríveis para manter Megan viva. Casei-me com um homem que desprezava, trabalhei até o meu corpo gritar, fiz concessões à minha consciência que ainda me assombravam à noite. Eu entendo, disse finalmente. Racionalmente eu entendo. Emocionalmente ainda estou zangada com isso. Vai levar tempo para resolver. Tenho tempo, todo o tempo que precisares. Ele pressionou a testa contra as nossas mãos entrelaçadas.
Só não desistas de nós. Por favor. O por favor partiu-me. Puxei-o para mais perto. Beijei-o com todo o amor, raiva e perdão que ainda não conseguia expressar. Ele respondeu com o mesmo desespero. E ficamos assim até que a luz lá fora se apagasse completamente e a escuridão nos envolvesse como um casulo. Mais tarde naquela noite, Gabriel fez o seu anúncio. Ele convocou uma reunião com todos os capitães e soldados da organização Fioraldi. Fiquei ao lado dele no que ele chamou de grande salão, mas que parecia mais um tribunal projetado por alguém com fundos ilimitados e gosto questionável em intimidação. 40 homens se reuniram em fileiras organizadas, todos os olhos voltados para o chefe. Gabriel ficou na frente comigo ao seu lado, a mão na minha cintura, transmitindo posse e proteção simultaneamente. A maioria de vocês já conhece Lauren Mitchell. Ela está a viver sob a minha proteção há semanas. A voz dele ecoava pelo espaço sem necessidade de amplificação. A partir de agora, ela é mais do que um bem protegido. Ela é minha, a minha mulher. Qualquer um que a ameace, ameaça-me diretamente. Qualquer um que a magoe morrerá a gritar. Isto não é negociável. Isto não é temporário. Lauren Mitchell é agora a primeira dama desta família, e vocês vão tratá-la com o respeito que a posição exige. Silêncio. Então Franco, o capitão mais antigo de Gabriel, deu um passo à frente e inclinou a cabeça em sinal de reconhecimento. Nós entendemos, chefe. Ela agora é da família. Os outros seguiram o exemplo, murmurando concordâncias e garantias. Eu fiquei ali parada, sentindo-me exposta e estranhamente poderosa, observando homens perigosos jurarem lealdade a alguém que 2 meses atrás estava para esfregar o chão deles. Após a reunião, de volta à privacidade do escritório de Gabriel, finalmente me permiti reagir. Primeira dama da organização. É muita pressão. Você tem lidado com pressão a vida inteira. Ele serviu 2 copos de uísque e me entregou um. Isso apenas torna oficial. O que isso realmente significa? Além de um título sofisticado, significa que os meus inimigos sabem que magoar-te seria a pior coisa que poderiam fazer comigo. Significa que os meus aliados vão estender-te cortesia e proteção. Significa que tens autoridade dentro desta organização, perdendo apenas para a minha. Ele bateu o copo dele no meu. Significa que agora estás comprometida, Lauren. Totalmente. Não há volta. Eu deveria estar apavorada. Em vez disso, senti algo como alívio. Pela primeira vez em uma década, eu não estava sobrevivendo sozinha. Eu tinha um exército me apoiando e um homem que destruiria o mundo antes de deixar alguém me machucar. Era saudável? Provavelmente não. Era o que eu sonhava aos 16 anos? Definitivamente não. Mas era real, sólido e meu. Allen, eu repeti e bebi profundamente. O uísque queimava ao descer, mas eu estava me acostumando com a sensação. A habituar-me a viver num mundo onde o amor parecia violência e a proteção parecia possessão. Gabriel sorriu, puxou-me para os seus braços e, pela primeira vez desde que ele voltou à minha vida, deixei-me acreditar que isto poderia realmente funcionar. 3 meses pareceram uma vida inteira e um instante ao mesmo tempo. O riso de Megan ecoou pela biblioteca da mansão enquanto ela fazia uma videochamada com os conselheiros de admissão da faculdade. A sua cor estava saudável, a sua energia restaurada. O tratamento experimental que Gabriel tinha conseguido colocou a leucemia dela em remissão, e ao vê-la a planear um futuro que ela pensava que nunca teria, percebi que todos os compromissos que fiz valeram a pena. Fiquei na janela do que se tinha tornado o meu escritório, a analisar os relatórios financeiros da fundação. A Fundação Mitchell Fioraldi. Gabriel insistiu em colocar os nomes dos meus pais ao lado do dele, criando algo legítimo a partir do dinheiro sujo. Concentramo-nos no projeto habitacional, onde ambos crescemos, fornecendo cuidados médicos, bolsas de estudo e formação profissional a famílias presas no mesmo ciclo de pobreza que quase nos destruiu. És boa nisto, disse Gabriel na semana passada, observando-me a negociar com um administrador do hospital. Melhor do que eu esperava. Vês as pessoas por trás dos números. Porque eu era essas pessoas. Consegui o financiamento em 48 horas, aproveitando a reputação de Gabriel, quando o charme por si só não funcionava. Parecia estranho usar o medo que o nome dele gerava para algo bom. Mas eu tinha aprendido que neste mundo o poder era neutro. A intenção tornava-o justo ou corrupto. As outras esposas, Ângela, cujo marido Roberto dirigia as docas, Maria, casada com Adriano,
que controlava os sindicatos. Até Sofia, a nova namorada de Franco, me recebeu com cautela no início. Eu provei o meu valor nunca fazendo perguntas sobre o trabalho dos maridos delas, nunca fofocando e entendendo que a discrição era a sobrevivência. Elas me ensinaram as regras tácitas dessa vida, como ler uma sala quando os chefes se reuniam, quando falar e quando o silêncio dizia mais, como ser forte sem ameaçar os frágeis egos masculinos que governavam esse mundo. Eu não era mais a mesma mulher que esfregava o chão há 3 meses. Aquela versão de mim parecia uma estranha, alguém que eu havia deixado para trás como uma pele que não me servia mais. Essa Lauren Mitchell entendia as dinâmicas de poder, sabia negociar com criminosos e filantropos com a mesma facilidade e havia aprendido que amar Gabriel significava aceitar o sangue que vinha com ele. A porta do escritório se abriu sem bater. Apenas uma pessoa entrou no meu espaço com essa presunção de boas-vindas. Gabriel parecia exausto, sem o casaco do fato, com as mangas da camisa arregaçadas. Era quase meia-noite. Ele tinha estado em reuniões o dia todo, o tipo de reuniões que deixavam corpos no seu rasto, embora ambos fingíssemos o contrário. Então vi as suas mãos, sangue, fresco, ainda molhado, manchando os seus dedos como uma acusação. Há um ano eu teria recuado, feito perguntas, exigido explicações. Agora, simplesmente fui à casa de banho anexa ao meu escritório, molhei uma toalha com água morna e voltei. Ele observou-me aproximar-me com algo parecido com admiração, como se ainda não acreditasse que eu tivesse escolhido esta vida. Peguei nas mãos dele e nas minhas e limpei-as metodicamente. O sangue saiu em manchas enferrujadas, revelando os nós dos dedos cicatrizados por baixo. A sua vida escrita em violência por todo o corpo. Não perguntei quem tinha morrido naquela noite. Não queria saber. Algumas coisas era melhor deixar na escuridão onde pertenciam. Obrigado, disse ele baixinho quando terminei. Pelo quê? Por limpar as suas mãos? Por ficar? Por não me olhar com horror toda vez que volto para casa das partes feias do meu trabalho. Os seus dedos entrelaçaram-se nos meus, por me escolher mesmo assim. Encarei os seus olhos escuros, vendo o rapaz que eu amava e o homem em que ele se tornou, e compreendendo que ambos eram ele. Escolheste-me há 10 anos. Todas as coisas brutais que fizeste foram para voltar para mim. Como eu poderia fazer menos? Ele tirou algo do bolso com a mão limpa. Uma pequena caixa de veludo que fez meu coração parar. Nós tínhamos conversado sobre casamento em termos abstratos. Um dia, quando as coisas se acalmassem, mas o mundo de Gabriel nunca se acalmava. A violência era constante, pontuada por breves momentos de paz. Eu ia planejar algo elaborado. Jantar, romance, todo o pedido de casamento tradicional. Ele abriu a caixa, revelando um anel que me tirou o fôlego. Uma esmeralda do tom exato dos meus olhos, incrustada em ouro branco com linhas simples, elegantes sem ostentação. Mas esta noite, vendo-te limpar o sangue das minhas mãos sem pestanejar, percebi que não quero mais esperar. Gabriel, deixa-me terminar. A sua voz tinha a mesma intensidade que ele colocava em tudo. Não vou mentir para ti, Lauren. A vida comigo será perigosa. Sempre haverá rivais tentando provar o seu valor. Sempre haverá ameaças que teremos de neutralizar. Não posso prometer-te segurança, normalidade ou qualquer coisa que se assemelhe a uma vida normal. O que posso prometer é que te amarei até ao meu último suspiro, que nunca enfrentarás o perigo sozinha, que construirei um reino para ti se me pedires, que destruirei impérios se precisares que eu o faça. Ele ajoelhou-se no meu escritório. Este homem perigoso que comandava exércitos, tornando-se vulnerável da forma que mais importava. Casa comigo, não porque me deves, não porque estás presa aqui. Casa comigo porque queres. Porque 10 anos não foram suficientes para matar o que temos, e preciso de mais 50 ou 60 anos para compensar o tempo que perdi. As lágrimas turvaram a minha visão. Eu deveria estar a pensar nas implicações práticas, no perigo, na realidade de ficar permanentemente ligada à máfia. Em vez disso, pensei em esfregar o chão até as minhas mãos sangrarem, em ver Megan definhar, porque eu não tinha dinheiro para pagar um tratamento adequado. Pensei em uma década apenas sobrevivendo, esperando a vida começar. Gabriel me deu vida. Não apenas sobrevivência, mas vida de verdade, propósito,
poder e a liberdade assustadora que vem com ser amada. Com certeza. Sim. A palavra saiu firme, apesar das minhas lágrimas. Não porque eu preciso de você, porque eu escolho você. Todos os dias, pelo resto de nossas vidas, eu escolho você. Ele deslizou o anel no meu dedo com as mãos ligeiramente trêmulas. Este homem que nunca demonstrava fraqueza. Então ele se levantou, puxou-me contra ele e me beijou como se eu fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Eu o beijei de volta com tudo que eu tinha. Este homem que passou uma década se tornando alguém poderoso o suficiente para me manter. Finalmente encontrei-te, murmurou ele contra os meus lábios, mudando do seu habitual italiano carinhoso para o inglês. Após 10 anos de procura, construção, luta, és minha, Lauren, e tu és meu. Afastei-me o suficiente para encontrar os seus olhos. Essa é a diferença agora. Não és minha posse. Nossa, nós pertencemos um ao outro. O seu sorriso transformou o seu rosto, suavizando as linhas duras em algo quase infantil. Posso viver com isso. Propriedade mútua. Parceria. É melhor praticar. Agora estás presa a mim. A melhor decisão que já tomei. Ficamos ali, no meu escritório, abraçados, enquanto o relógio avançava em direção ao amanhã. Lá fora, o seu império espalhava-se pela cidade, construído sobre violência e medo. Dentro desta sala, éramos apenas duas pessoas que tinham sobrevivido a circunstâncias impossíveis e se reencontrado. Não era o conto de fadas com que eu sonhava aos 16 anos. Era melhor, real, conquistado através do sofrimento e do sacrifício. O tipo de amor que compreendia a escuridão porque ambos tínhamos vivido nela. 6 meses depois, casamos no jardim da mansão. Foi uma cerimônia pequena, apenas com a Megan como minha dama de honra, o Franco como padrinho, os outros capitães e as suas esposas como testemunhas. Não usei um vestido de noiva branco. Usei um vestido verde escuro que combinava com o meu anel. Sem votos tradicionais. Escrevemos os nossos próprios, prometendo honestidade em vez de perfeição, parceria em vez de obediência. Quando o eficiente nos declarou casados, Gabriel beijou-me como um homem reivindicando o que era seu, e eu beijei-o de volta como uma mulher que finalmente tinha parado de fugir. Lauren Mitchell tornou-se Lauren Fieraldi naquela tarde. Não um fim, mas uma transformação. A rapariga que esfregava o chão ainda vivia dentro de mim, mantendo-me com os pés no chão, quando a riqueza e o poder se tornavam avassaladores. A mulher em que me tornei compreendeu que, por vezes, o amor parecia violência, a proteção parecia controlo, e a família era escolhida em vez de dada. A nossa história tinha começado há 10 anos com uma promessa quebrada num telhado. Tinha sobrevivido à separação, ao sofrimento e ao tipo de obstáculos que destruíam fundações mais fracas. Agora recomeçava, não com uma esperança ingênua, mas com uma compreensão clara do que estávamos a construir juntos. A mão de Gabriel encontrou a minha enquanto enfrentávamos a nossa estranha família reunida. O seu aperto era caloroso, sólido e permanente, uma promessa que ele passou uma década a preparar-se para cumprir. Segurei-a com força e dei um passo em frente em direção ao nosso futuro, independentemente da escuridão que ele pudesse trazer. Porque algumas luzes só brilham mais contra o negro, e a nossa tinha sido forjada num fogo quente o suficiente para queimar tudo, exceto o que mais importava, um ao outro. Finalmente, completamente para sempre.